E aí, turminha? Analisando o índice agora. Bom, o índice, a gente vai ter alguns pontos importantes. Vamos ampliar aqui, ó. Ele andou com uma tendência de correção no final do dia, depois subiu um monte, abre no preço, olha, e aí ele fica extremamente andando de lado. Eu até tinha comentado que existia essa possibilidade, né? Tá? Por quê? Porque a gente estava esperando a correção sempre em 618, tá? Deixa eu só buscar aqui um movimento maior. O fundo, não é que nem no dólar, ó. Opa. Ele fez uma região. Peraí. Eu pego sempre a mínima e a máxima antes, tá? Então eu pego aqui, ó. O fundo desse movimento de alta, ele foi aqui, ó. No dia 22, tá? E a máxima foi no dia 23, certo? Esse é o movimento. O que a gente observa aqui? Um padrão, né? Acumula, sobe, acumula, sobe. A gente observa esse padrão. Ah, mas ele subiu por notícia. Tudo bem. A pergunta que não quer calar não é essa. Peraí. Deixa eu bem certinho nos pontos. A pergunta que não quer calar não é essa. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Sempre que ele vai fazer reversão de uma tendência, a gente não diz que ele virou vendedor, ele é comprador. O que a gente precisa olhar é se ele foi nos pontos de reversão. Então, o que a gente já aprendeu? A gente aprendeu que existem 3 pontos de reversão. 3 pontos de reversão. Pontos de reversão do preço, tá? Quando ele faz a reversão entre 20 e 30, não é reversão, é um pullback. Se ele faz nos 50, é teste. Teste de 50% do dia anterior. Teste de 50% de uma pernada. Sempre é teste, tá? Se ele tá fazendo no 618, aqui é reversão. Principalmente se a gente tá falando da macro. A macro é exatamente o que a gente vê. O que é a macro? Eu não pego uma parte. Eu pego, ó, eu vou pegar, a macro vai pegar 2 a 3 dias. A mínima não foi no dia 22? Foi. A 23 não foi a máxima? Foi. Então, isso é macro, tá? Eu pego 2 dias e analiso a macro. Se ele bate no 618, ele tá numa tendência macro de alta. E ele começa a vender. Se ele bater no 618, ali é ponto de compra. É isso que significa. Gente, onde é que tá meu ponto de compra? No 618, tá vendo? Tá aqui meu 618, ó. E onde é que tá o meu 618 no gráfico? Olha aqui. Tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo a perfeição matemática? O que aconteceu aqui? Ele voltou para a tendência de alta. Tá? Depois desse ponto aqui. Isso é ponto de reversão. Tá? Então, são esses pontos que eu tenho que olhar quando o preço está vindo contra uma tendência. Por isso que vocês dizem assim, o índice e o dólar estão caindo juntos. Porque muitas vezes o dólar está na macro de venda dele e o índice está na reversão natural dele. Mas a tendência macro ainda é compradora no índice. Não esqueçam disso. Tá? Isso aqui é ouro para vocês. Ponto de compra, sobe, tá? Se ele perde essa região, tá? Vamos supor, ele tinha alvos ainda para baixo, porque ele ainda estava construindo micros pivôs vendedores, ó. Ele tinha alvo para baixo.
existe mais um ponto aqui de reversão, que a gente chama de teste de mínimas, tá? Que pode acontecer quando o comprador está muito fraco e ele deixa o preço voltar nos 80%, que na verdade é 20% da macro, né? A gente chama de teste de mínimas, que é quando o preço ele vem aqui embaixo, ó. Aliás, da macro, tá? Na região de 20%, que no nosso caso é aqui, ó. Nesse POIzinho aqui, ó, tá? Que vai dar 145.867. É o teste de mínimas. Só que aí no caso da reversão, ela confirmou com um pivô de alta, olha aqui. E esse pivô ele deu alvo de projeção, ó. De projeção aqui. E a notícia pagou os 300% dele. Deixou dívida. Deixa eu ver. Faz mais um pivô, faz mais um pivô, faz mais um pivô. Ele deixou mais um pivôzão aqui. Ó, esse pivô que começou aqui. Que é um pivô secundário antes da notícia. Que ele pagou. Não, ele não deixou dívidas. Ó, ele já pagou os pivôs compradores daqui. Mas se eu fizer uma outra situação, deixa eu ver aqui, ó. Ele tem esse pivô que parece que é vendedor, né? Aí tem que olhar aqui as projeções. Mas ele vem em engolfa com o comprador. Esse pivô comprador do dia 23, ó, que começa aqui e termina aqui, e é secundário, então eu tenho que esperar o fundo dele. Ó, ele me deu ali a região de 61 do dia, então esse eu considero pago. O segundo pivô que é o maior, a gente já tinha calculado. O terceiro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse cara aqui tinha deixado uma dívida, lembra? Tá? E essa dívida aqui, deixa eu botar ele bem em cima aqui, ó. Do preço para não ficar fora. Aqui. E a gente sempre coloca no fundo do segundo fundo maior. Aqui ficou bem na medida. E o pivô do lado. O pivô do lado que é esse aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu sempre busco o segundo fundo. Esse seria o maior. E esse seria o segundo maior dele, tá? Que é esse aqui. E aí ele vem no 61, muito próximo à região da notícia. Olha que interessante, né? Então, essa dívida aqui já foi paga, tá? Aí aqui ele deixa mais um, mas é menor. Aí começa a deixar os vendedores, tá? Então, no dia de hoje, a gente tem algumas dívidas vendedoras do índice, que pode habilitar para um teste de mínimas, tá? Que é o que a gente vinha falando. E o teste de mínima, que é a região de 300%, vai dar muito próxima aos 20 que nós tínhamos falado, que seria os 80, né? Invertendo. Que é o teste de mínimas, tá? 80-20, tá? Sempre a gente olha para isso. Então, a gente tem uma dívida aqui, tá? Aqui embaixo. Vou marcar essa região aqui com um retângulo. Então, é assim que a gente vai estruturando os estudos, tá? Então, ele pode chegar ali no teste de mínimas. Para isso, ele vai ter que abrir gap de baixa. Então, era isso. Agora, vamos olhar um pouquinho para os favor gaps do índice para entender a situação. Ele tem que buscar esses caras, tá? O preço tende a buscar esses favor gaps. O que ele pode fazer?
Ó, esse Fair Gap que ele pagou, na notícia, né, que ele veio buscar, ele já pagou vários Fair Gaps aqui do dia anterior. Então eu gosto de marcar os novos, né, que o preço cria. E ele criou vários. Ó, ele criou aqui em cima, na notícia, ele criou mais um, tá? Ele criou mais um. E como ele rompeu a máxima histórica devido a essa notícia aí, o evento, né? Porque não foi notícia, né? Esse evento que aconteceu no final do dia. Como ele rompeu a máxima, ele pode respirar, né? Voltar para o respiro, como eu digo. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Isso aqui também. Tá. E alguns order blocks que o mercado deixou. Que eu acho que eu já tinha apagado a maioria deles, né? Saber esse aqui. Engraçado que não tem quase nada vendedor, né? Com exceção desse ponto. Então ele pode bater aqui e descer tudo isso aqui, ó, para fazer o teste mínimas. Se bem que ele rompeu a máxima, então agora eu preciso realmente de uma estrutura montada para entender o que o preço quer fazer. Porque ele pode romper a máxima e voltar para um pullback, tá? Lembre-se disso. Então, respeitando 20, 30 aqui de cima, ou o teste de 50 para subir. Se caso ele perder, ele vem para o teste mínimos efetivos da macro. Aí é a região lá de baixo que a gente falou. Só que ele tem alguns order blocks aqui no meio, ó. E esses order blocks não vão deixar o preço cair assim tão fácil. Ó, order block. Nós temos um ajuste próximo aqui embaixo para testar. A gente tem um ajuste de ontem que ficou aqui no meio, nos 50% para testar. Isso aqui ele já pagou. Esse cara aqui tá solto aqui. Aqui temos alguns pontos ainda, ó, de order block. Então tá aqui mapeadinho para vocês o mini índice. Tá? Tá aqui mapeadinho para vocês. Uau, né? É muita coisa mapeada, fica ruim de ver. Mas tem bastante coisa importante aqui, ó. Essa liquidez, ela ainda existe, ó, ainda tá aqui. Ó, o preço trabalhou, dia 23, subiu reto. No dia 24 no de lado, não veio nela e subiu. Tá? Aqui embaixo a gente tem o POI junto com a liquidez. E o ajuste tá onde? Então tem que olhar o ajuste nesse sentido, tá? Mas tá aí tudo mapeadinho aí. Região de preço. Gente, isso aqui é só a tela de estudo. A tela operacional não é assim, tá? Minha tela é bem limpa. Mas eu gosto de botar alarmes nessas linhas de estudo porque quando a gente alarma, ó, alarma e fixa para ela não se movimentar. Tu tá na outra tela, numa tela limpa, por exemplo, né? E aí o mercado tá tocando os alarmes das tuas regiões que tu marcou. Então aí tu sabe que tá ali, né? Isso é um ponto de decisão.
E o que vai definir a tua decisão, esses dois carinhas aqui, né? Juros e região de equilíbrio e desequilíbrio. Isso aqui sempre vai definir aí pra ti. Lá no dólar, eu mostro como interpretar esses dois indicadores como preço, tá? Então, quem quer entender como que olha preço aqui, vai lá e assiste 1 hora lá do estudo do dólar. Como interpretar esse indicador aqui. É uma aula, né? Foi 1 hora lá falando sobre isso aqui. E o índice, então vamos lá. Ele já rompeu máxima histórica, né? A gente tá numa região nova do preço, como a gente fala. Vou botar aqui a cor. Por ser uma região nova do preço, ele pegou liquidez, todas essas regiões antigas aqui, de maio, ó. Ele foi buscar essa liquidez. E ele tá muito forte, né? A gente observa isso. Ele tá muito comprador, ó. Até falo sobre isso. Zona vendedora, zona compradora. Ele já pagou aquele alvo dessa xícara? Lembra que a gente tinha desenhado essa xícara, que ele tinha um alvo? Esse alvo é sempre 200%, né? Da macro e da micro. Ó, ele pode ainda buscar essa região de 150 e 700, tá? Tem um baita favor gap ali. A gente tem muita região para cima, tá? Tem bastante alvo aqui para cima. Mas eu não sei o que ele vai fazer agora, porque já pegou liquidez. E o preço, ele anda em direção à liquidez, ó. Então, se ele já pegou liquidez de maio, ele tem esse topo para buscar. 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 E ele tem esse topo de 2021 para buscar. Ah, mas ele não vai no 200 mil, né? A gente não sabe. Vamos alarmar esse cara aqui. Eu tô sendo super otimista, né? Vocês perceberam? Né? Tô sendo muito otimista. A máxima histórica depois da pandemia foi essa região aqui, dos 200 mil. Tá? Depois disso, olha aqui. Só picando, né? Descendo e aqui agora querendo subir de novo. Vamos lá. Pela análise fundamentalista, né? Vocês sabem que a questão aqui é o dólar, né? Muito dólar sobrando no Brasil. A bolsa sobe, muito dólar. A população disputando o dólar, a bolsa cai, né? Então é isso que acontece também. Então não sabemos agora, porque ele já pegou a liquidez de maio e praticamente pagou o alvo da cunhazinha ali. Tem mais 700 pontos para cima, não tem muita coisa não, tá? Vamos ver aí se ele vai mais 1 ou 2 dias para pagar esse alvo da xícara, né? E aí a gente vai analisar. Realmente eu não sei agora o que ele pode fazer. Por quê? Porque eu acabei de falar, ele já pegou a liquidez que tinha, né? As outras liquidezes estão muito longe, então não sei. Talvez ele volte aqui para pegar algum favor gap aqui embaixo, teste de 50%, né? Pode ser que ele volte a descer para testar 50% dessa pernada. Isso eu tô falando no diário, tá? Porque lá no minuto, a gente sabe o que fazer, né? A gente vai estruturando os pivôs e vai indo. Mas na análise mais macro, tá? É isso. Ele saiu totalmente fora das, das perspectivas, né? Então, assim, o que ele pode fazer aqui, ó? Tá? Vou sendo bem sincero. Ele pode andar de lado aqui, até a hora das notícias 9h30, e voltar para testar aqui região, ó, tá? E aí voltar a fazer alguma situação assim. Por quê? Porque isso aqui é uma onda 13, precisa fechar, né? Precisa fechar essa onda, né? A gente teve uma onda 2 complexa, então a 4 vai ser uma onda mais simples, e a onda 5, ela tende a ser grande porque ela tende a
testar a onda 3, tá? Então, a gente vai ter uma onda 4 simples, uma onda 5 grande. Vai ter oportunidades interessantes pelas ondas também, tá? Então, se tiver interesse comprador, se tiver demanda compradora, alinhando os fundos, a gente sabe comprar. Trabalhe sempre a favor da tendência mais pesado, contra a tendência sempre com a mão mais leve, e usem lá os estudos dos pivôs, que eu acho que isso vai ajudar bastante vocês, não só dos pivôs, mas unindo ali os fundos, tá? Os fundos, os indicadores de agressão e de curva de juros, que vai ajudar também na interpretação. Certinho, pessoal? Então, o índice pode ter ali uma correção dessa notícia aqui, esse evento que aconteceu, tá? Fechando também a onda dela, né? Porque o índice vai muito por ondas. E era isso. Sucesso a todos, bons trades, e se você achar que não tá muito bom de operar, pessoal, não entre em qualquer operação, não clique em aleatório. Sejam técnicos, tá? Isso é bem importante também para preservar o capital de vocês. E até porque a gente tinha comentado, né? De hoje ele ser mais lateral e tal. Então, amanhã vai ter um movimento bem legal. Dá para pegar uma boa venda desse topo. A gente tem aí bastante. Ó, deixa ele formar ali. Ele vai formar um pivô vendedor. A gente pode entrar até pelo menos os 50%. São 850 pontos aí para pegar nessa descida para teste aqui de 50% disso. Lembrando que ele pode também abrir aqui já no teste e aí fechar no preço, enfim. Ele fechando a onda é o que importa. Se ele vai fechar ela de baixo para cima ou de cima para baixo, aí vai depender da onde o ponto de abertura do mercado, tá? E lembrando que se ele abrir muito abaixo, daí ele pode trabalhar mais nas vendas, já ir buscando teste de mínimas, ele nem vai fechar gap, né? Por quê? Porque quando fecha gap, ele pode voltar para a tendência do dia anterior, que embora seja compradora devido ao evento, o dia todo foi muito lateral. Então, se ele abrir no preço, eu entendo que ele pode lateralizar também bastante antes de voltar a subir. Certinho, então, acho que deu para ilustrar as possibilidades aí do mercado e que infelizmente a gente está amarrado aí em relação ao ponto de abertura, mas criando os pivôs a gente consegue projetar seus alvos. Bons trades a todos, bons estudos, até mais.